Como é que a gente pode definir um super tênis? Pois é, Edu, a gente poderia voltar lá na antiguidade, né? O que seria um super tênis? De onde veio esse termo? Mas super tênis é um assunto relativamente novo no mundo da corrida, né? Então a gente está falando aí de cerca dos últimos 5 anos, quando, né, os tênis começaram a ganhar tanta tecnologia que começaram a afetar, inclusive, o resultado das provas das competições oficiais. Hoje em dia existe até mesmo um regulamento para que os atletas de elite usem então apenas tênis apropriados dentro de normas muito rígidas, muito específicas, mas basicamente super tênis são calçados de competição que conseguem melhorar o desempenho dos atletas, dos corredores, no caso aqui a gente está falando de corrida de rua, né, especificamente, com o principal foco nas distâncias, né, como meia maratona e maratona. Você falou um tempo atrás, né, mas a gente tá falando mais ou menos de 2017, ali quando a Nike apareceu com o Vaporfly Elite, que foi o modelo usado pelo Eliud Kipchoge lá no circuito de Monza para a quebra das 2 horas na maratona, né, Rodrigo? Isso, na época ela convidou 3 atletas, dentre eles o Eliud Kipchoge, e na época tinha um tempo de maratona de 2 horas e 3 minutos. E aí a Nike fez alguns estudos, né, criou um ambiente propício para isso no circuito de Monza lá na Itália, e o tênis ele estava ali como um desses componentes, então que ajudariam os atletas a quebrar a barreira das 2 horas. E aí então, né, se criou toda aquela polêmica, será que realmente o tênis vai fazer alguma diferença? Ou é a questão ali dos atletas que estão fazendo o quebra-vento ali, ajudando, né, a manter o ritmo? Acontece que de lá para cá, desde o Breaking Two lá em 2017, a gente viu o uso cada vez maior de tênis com placa de carbono, recordes sendo quebrado em tudo quanto é tipo de prova, tanto no masculino quanto no feminino, e aí não tinha mais o que fazer, né, Edu? Tá muito claro hoje em dia que o tênis sim ajuda os atletas, tanto os de elite quanto os amadores. Vamos às características de um tênis considerado super tênis, Rodrigo. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que destacar é a espuma usada, né? Isso, a espuma ela é fundamental porque é ela que vai fazer a absorção do impacto, né? Então trazer o conforto, o amortecimento, mas também devolver a energia do impacto na forma de retorno de energia, então te jogar de volta para o ar. Isso não era possível até pouco tempo atrás, quando a gente tinha espumas, por exemplo, basicamente de EVA. O EVA é o material mais usado para tênis de corrida até hoje, mas ele tem uma certa limitação, sobretudo quando o assunto é retorno de energia. Então foram surgindo novas espumas, como por exemplo o Pebax, né, que é muito usado hoje em dia, e aí sim ele tem uma grande capacidade de transformar a compressão gerada pela pisada em devolução de energia. Então é aquele efeito cama elástica que a gente já pôde experimentar em vários desses modelos. Um outro ponto relacionado à entressola é a altura da entressola, né? Porque para ser um super tênis ele tem que ter uma certa altura. Não adianta ele ter essa espuma que você citou e não ter uma altura que hoje ela é limitada pela World Athletics, que é a instituição que regula, né, os tênis de, no máximo, 40 milímetros, né? Isso mesmo. A gente viu os tênis começando a ganhar altura de entressola, sobretudo com a inserção dessas espumas, porque elas são espumas muito leves, né? Então são espumas com a densidade tão baixa que você consegue fazer um tênis relativamente alto e ainda assim manter o peso geral do calçado dentro da faixa dos 200 gramas, que é o padrão de mercado hoje para tênis de competição. Então a gente vê a altura aumentando, isso amplia ainda mais, né, o poder de amortecimento, que é uma coisa que para corredor de longa distância é uma coisa muito importante, e também o retorno de energia, né? Quanto mais altura você tem ali da suspensão do tênis, mais você sente o efeito cama elástica. Rodrigo, além disso, a tão falada placa de fibra de carbono, né? Porque já tentaram fazer de outros materiais, de nylon, de grafeno, mas até hoje a que vem se provando a mais eficiente é a de fibra de carbono, né? Foi um material que foi a princípio usado para estabilizar a espuma. A placa de carbono, ela entrou depois da espuma, no caso do projeto da Nike, né? Então o tênis ele ficava tão mole, tão instável, que era necessário ter alguma estrutura que pudesse dar um mínimo de estabilidade para os corredores conseguirem fazer a prova. E aí a fibra de carbono, né, ela é um material nobre de engenharia, um material leve, mas que ainda assim tem muita resistência. E aí ele conseguiria então gerar esse efeito, né, esse efeito de estabilizar a espuma e também melhorar a eficiência fazendo movimento de alavanca. E a fibra de carbono, por ser um material leve, também não agrega tanto peso pro calçado. É um material caro e por isso mesmo, até hoje, os super tênis que a gente conhece
todos eles custam muito caro, justamente em função da fibra de carbono usada. Ela é sim um material mais artesanal de ser feito e por isso mesmo ela acaba aumentando o preço final do produto. E para fechar a parte inferior do tênis, que envolve entressola e solado, o solado também teve que ser desenvolvido com redução de materiais, deixando a borracha mais fininha. Porém, um dos problemas que a gente tinha no passado, principalmente nos primeiros modelos de Vaporfly, era a questão do desgaste, né? E isso veio evoluindo conforme foram aprimorando os materiais. E hoje a gente tem uma borracha que é um pouco mais resistente na sua grande maioria de modelos, mas ainda assim também uma borracha muito leve. Tem que ter aderência suficiente para tudo quanto é tipo de situação. Imagina uma corrida que seja na chuva, o tênis tem que segurar também nessa situação, na hora de passar no ponto de hidratação. Então sim, você vai ter situações onde a aderência do tênis vai ser fundamental. Afinal, uma queda já pode significar que o atleta vai aí perder várias posições na prova, né? Ou mesmo nem concluir. Então o solado sim, ele também é pensado e desenvolvido para garantir a máxima eficiência e também não roubar o amortecimento da espuma, né? A espuma, que é a grande estrela, né, de um super tênis, ela não pode ter o seu desempenho afetado por um solado lá muito grosseiro, muito robusto demais e também agregaria muito peso para o calçado. Então a gente está falando aí de calçados que são pensados, né, desde o cabedal até o solado para proporcionar então o máximo de eficiência e ainda assim manter um peso bem baixo. Para falar agora de cabedal, a gente também teve a evolução dos materiais usados, das malhas, né? E hoje a gente tem como predominante o monofilamento, né? Que são fiozinhos que são de nylon, né? Poderia dizer. Alguns têm uma camada só, 2 camadas, mas também na grande maioria não poderiam afetar a questão de aquecimento dos pés e também não deixar o tênis mais pesado com espuma ou qualquer outro tipo de material que pudesse atrapalhar no ajuste do tênis, né? A ideia é você oferecer o máximo de ventilação para os pés, então você facilitar a troca térmica, sem gerar problemas de superaquecimento, bolhas, né? E também proporcionar um ajuste bem preciso e firme, do primeiro ao último quilômetro, né? O tênis não pode ir afrouxando, não pode soltar o cadarço, até os cadarços, Edu, melhoraram nos últimos tempos. Né? Antigamente era muito comum, né? Corredor parando no meio da prova para ter que reamarrar o tênis. Hoje em dia a gente tem cadarços aí que é até difícil você tirar depois que você termina um treino ou uma prova. Então, o cabedal, ele basicamente vai servir para manter o seu pé em cima dessa plataforma, que não é uma plataforma baixa, né? Então, é um tênis mais alto, então isso também traz um desafio adicional. Então, o cabedal, ele tem que ter um nível de resistência bem alto e também conseguir estabilizar o pé em cima de uma plataforma, né? Aí com cerca de 40 milímetros de altura. Quando foi a primeira vez que você ouviu o termo super tênis? Você lembra? Eu acho que foi lá nos anos 2019, 2020, que era justamente na época que estava se falando de doping tecnológico, que tinham que proibir o tênis com placa de carbono, porque ele estava afetando os resultados. Então a gente via muita gente falando que o tênis estava atrapalhando, né, a competição, porque apenas alguns atletas tinham acesso, né, e muitos deles eram atletas patrocinados pela Nike, tinham acesso a esse calçado que dava, assim, uma nítida vantagem em cima dos seus concorrentes. E aí, então, você tinha uma grande desvantagem, então, para aqueles atletas que não tinham isso. E aí, então, começou a se falar, então, né, de um tênis que era super tecnológico, né, então, um super shoe, né, começou a ser falado na imprensa lá fora. A gente acabou importando o termo aqui para super tênis, né, e hoje em dia, então, é o rótulo que a gente costuma usar para esses calçados altamente tecnológicos de competição. Eu acredito que a primeira vez que eu vi foi numa reportagem do The New York Times, que eles pegaram uma amostragem de corredores no Strava e viram a evolução desses corredores em provas, mostrando que eles diminuíam bastante o tempo, muitos deles fazendo o RP, e nessa reportagem eles viam que a maioria estava usando Nike Vaporfly na época, né? E eu lembro que eu acho que eles colocaram essa informação aí, dizendo que era um super shoe, né? Um super tênis.